os objetivos que estão sendo previstos serão alcançados. Com certeza, não tem como. O planejamento é adequado. A gente, quando trabalha com gênero textual, a gente tem que pensar muito nisso, que a gente está adequando aquela faixa etária que a gente vai trabalhar, certo? Então, vocês me respondam, por favor, se vocês conseguiram entender que quando a gente trabalhou lá no conteúdo, é uma forma de organização, sim, e de garantir a aprendizagem. Quando a gente trabalhou no nosso conteúdo de metodologia, gêneros discursivos para o desenvolvimento da oralidade e gêneros discursivos para o desenvolvimento da escrita, nada mais era do que apresentar gêneros textuais pertinentes à faixa etária que a criança está, para que a gente alcance o trabalho com todas as habilidades que a gente precisa trabalhar. E por que os gêneros textuais? Porque a gente sabe que são textos que circulam socialmente e que fazem significado, e que têm significado para a criança. Não é um texto que não tem nada a ver com a vida dela. É coisa que ela já viu em algum lugar, então que faz algum sentido. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Entenderam o porquê daquela teoria? Eu agora vou olhar lá na apostila que eu montei, que tem essa teoria mais técnica, e vou montar a aula como eu montei a de hoje, que vocês vão ver no PowerPoint agora com uma linguagem bem mais simples para que vocês compreendam. Agora eu preciso que digita, pergunta, fala que está entendendo, para eu não ficar louco. Vou buscar aqui o PowerPoint, tá? Espera aí que eu tenho que parar essa para colocar a outra. Espera aí. Vamos lá. Bom, volto a falar para que vocês me interrompam, tá? Bom, eu coloquei aqui, por que então que a gente trabalhou algumas semanas, né? Aquela linguagem técnica a respeito dos gêneros discursivos. Nós trabalhamos para que a gente saiba como explorar esses gêneros, tanto no aspecto oral quanto no aspecto escrito, de forma correta, certo? Nós vamos concluir isso. Peraí que eu vou... Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá na outra tela para mudar, não acredito. Quem tem as mães aí de Maria Tereza? Para eu passar o slide, eu tenho que voltar lá na tela. Eu tenho que voltar lá na tela. Não tem jeito de eu passar o slide por aqui. Tem que ter, né? Como assim? Não entendi. Eu quero passar o slide. Aí, quando eu abro, eu não consigo passar o PowerPoint. Eu tenho que mudar a tela lá na tela principal, né? Você quer pôr ele na tela inteira? Não, eu quero mudar de uma tela para outra. Aí eu tenho que ir lá, né? Mas você quer ficar com ele e vendo a gente? Isso que você tá querendo dizer? Não. Eu acho que já consegui. Não, acho que eu já consegui o que eu queria. Espera aí que eu acho que eu já consegui.
O que eu queria era conseguir mudar o slide sem eu ter que sair daqui. Mas eu já entendi como é que é, tá? Vamos lá. O professor precisa conhecer. O professor precisa conhecer para ele saber o que ele vai fazer, né? Não adianta a gente falar tanto em engenharia textual e o professor não ter conhecimento de como ele vai utilizar isso em sala de aula. Senão a atividade não será proveitosa. É necessário que o professor ele tenha consciência de alguns fatores, certo? Então, não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir trabalhar algo que a gente não conhece. A gente tem que estudar e a gente tem que conhecer, porque senão a gente não dá conta de fazer um bom trabalho, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, certo? Quais as razões para selecionar determinado gênero? Agora, eu queria que vocês respondessem. O que você acha que a gente tem que considerar para selecionar um gênero para a gente poder trabalhar numa sala de aula de ensino fundamental 1? Para eu ensinar meu aluno a escrever bem, a falar bem e a ler bem, para eu determinar qual gênero eu vou utilizar, o que vocês acham que eu tenho que considerar? Considerar a dificuldade de da turma? Ou a facilidade da turma? Dificuldade ou facilidade da turma? Mas me explica melhor. Tipo, não sei explicar. Tipo, se a criança tem mais, se a turma tem mais, peraí, tá muito barulho aqui, deixa eu ir pro quarto aqui, rapidinho. Oi? Vamos supor, oi. Vamos supor, a turma tem mais facilidade num determinado tipo de gênero. Aí eu não vou trabalhar tanto esse gênero, vou focar em outros que a turma não tem tanta facilidade. Tipo isso? Quando a gente fez a base da teoria, a gente falou dos gêneros discursivos para a oralidade, para a escrita, por que a gente falou isso? Porque tem alguns gêneros que favorecem a oralidade, o trabalho com a oralidade, favorecem mais o trabalho com a oralidade, e tem alguns gêneros que favorecem mais o trabalho com a escrita. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que escolher, dependendo do que a gente quer trabalhar com a nossa criança, certo? Outra coisa, a gente também utiliza gêneros considerando o ano que essas crianças estão. Eu não posso, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, se eu for trabalhar com as crianças um cordel, vai ser muito complicado, né? Então, a gente busca adequar aos anos, né? Alguns autores já fazem essa adequação para nós, porque percebem que a facilidade da criança de 6, 7 anos é com parlenda, é com textos que trazem a sonoridade, a rima igual a poesia, né? Com textos menores, como uma lista, um crachá, porque é o que ela consegue sistematizar nessa faixa etária, né? E gradualmente, de acordo com a criança vai avançando nos anos, a gente consegue adequar esses gêneros de acordo com o ano. Então, se lá no primeiro ano eu trabalhei a sistematização com eles da parlenda e da lista, no segundo ano eu já posso colocar uma poesia e um bilhete, né? No terceiro ano, uma fábula. E assim eu vou aumentando, né, esse grau de dificuldade. Por quê? Porque eles já vão se apropriando de habilidades que vão dar a ele
pré-requisitos para aprenderem gêneros um pouquinho mais elaborados. Certo, Maria Tereza? Certinho, Alexandre. Obrigada. Eu que agradeço. Eu quero saber sempre se vocês estão compreendendo. Isso para mim é o mais importante. Se vocês conseguiram fazer esse link de por que a gente trabalhou aquele conteúdo antes, eu achei que não fosse necessário a gente falar tanto de forma mais prática. Mas eu percebi que, ainda mais por a gente estar tendo aula online, falar do nosso conteúdo de metodologia mostrando a atividade prática vai ser mais fácil para vocês. Vem a base teórica e vem a prática, teórica e a prática, para eu não confundir ninguém. Certo? Bom, vamos lá. Como nos ensina lá esse autor que nós já vimos, né? Bakhtin, gêneros textuais definem-se principalmente por sua função social, porque aí garante o significado para a criança. São textos que se realizam por uma ou mais de uma razão determinada em uma situação comunicativa, para promover uma interação específica. Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, suas propriedades funcionais, estilo e composição, organizados em razão do objetivo que cumprem na situação comunicativa. Já vou explicar. Explicando melhor, significa que, a cada vez que produz um texto, seleciona um gênero, em função daquilo que eu desejo comunicar. Eu quero comunicar, né? Eu quero ensinar, né? Então, uma receita de bolo de chocolate. Então, eu vou utilizar, meu texto, ele vai ter o formato de um gênero. Que gênero que é? A receita, né? Então, eu vou produzir uma receita. Então, eu vou ter que observar quais as características que tem nesse tipo de texto. Então, ela tem que ter os ingredientes, depois o modo de fazer. Então, o que acontece? Os gêneros textuais, eles se definem de acordo com a função social, de acordo com a intenção, né? Para que eu produzo? Para que eu escrevo um cartaz? Porque eu quero divulgar, anunciar alguma coisa, não é verdade? Para que é colocado uma notícia no jornal? Para informar, né, sobre a vacinação. Então, a gente produz o gênero, a gente vai produzir o nosso texto, que acaba sendo um gênero textual, porque ele tem uma função social. E para eu ensinar uma criança a trabalhar com um texto de função social, com um texto que tenha função social, é muito importante que eu saiba o que eu posso explorar com esse texto. Então, eu vou trabalhar as características, a função, onde ele circula, para que ele serve, quem que utiliza. Tudo isso eu vou explorar dele na oralidade. Trabalhei essa prática de linguagem. Agora, o que eu posso explorar dele dentro da questão da leitura? Nós vamos ler, agora nós vamos ler só o título, porque a gente está no primeiro ano. Daqui a pouco nós vamos ler as palavras que combinam o sonzinho. Daqui a pouco a gente vai ler uma frase. E a gente, daqui um tempo, um bimestre ou mais, a gente vai ser capaz de produzir, né, o mesmo gênero, representando na escrita as características. Isso é sequência didática. Eu começo e eu termino. Agora, eu coloquei aqui para vocês, querem perguntar? Vou só abrir, por favor. Aí eu cliquei aqui. Meu.
PowerPoint sumiu. Você fechou, peraí. Fechou. Ai, coisa doida. Doideira. Gente, esse PowerPoint foi parar aonde? Estou apanhando desse vídeo hoje. Aí. Abriu. Abriu. Fechou. Abriu, fechou, abriu. Bom, coloquei aqui, mas eu preciso muito que vocês participem comigo. Uma sequência didática para a gente trabalhar o gênero notícia, tá? Quando a gente vai montar lá o nosso plano de aula, a nossa sequência, a gente precisa colocar algumas coisas, tá? Então, eu vou trabalhar com o quarto ano, eu acho que eu vou gastar 3 aulas, tá? O objetivo ou a habilidade é fazer o aluno compreender o que é um gênero textual de notícia, promovendo a aprendizagem e a diversão durante todo o processo didático. Nós vamos trabalhar de forma contextualizada. As áreas de conhecimento que eu vou abordar, eu vou entrar na língua portuguesa e eu vou entrar na geografia. Olha para vocês verem. Dentro da língua portuguesa, eu vou trabalhar a linguagem oral e escrita, certo? E dentro da geografia, eu vou trabalhar conhecimento sobre outras culturas e lugares. E que eu vou utilizar? Revistas, jornais, cópias que a professora entregar na sala de aula. Vocês estão vendo? Estão enxergando? Estão participando? Estão me ouvindo? Gente, eu estou falando para quem? Vocês estão me ouvindo, gente? Ai, nossa. Alexandre. Oi. É que você estava falando, mas eu não estava conseguindo visualizar a apresentação. Você colocou Mas agora por e deu. que vocês não me param, não me falam? Porque eu estou apanhando desse Meet. Não, mas eu falei aqui no bate-papo. Ah, perdão. Eu não vi. Tá bom? Perdão. Desculpa. Agora você viu? Estão visualizando o que eu falei? Aham, tá certinho agora. Tá, trabalhar com a notícia. Aqui a turma que a gente vai trabalhar. Quantas aulas aproximadamente a gente vai gastar para trabalhar com esse gênero, tá? Aqui eu coloquei as áreas. Língua portuguesa, a gente vai trabalhar a linguagem oral e escrita. Nós vamos a geografia também, a gente vai atingir, porque a gente vai trabalhar com conhecimento, né, de outras culturas. E aqui eu coloquei os materiais que a gente vai utilizar. Como que vai acontecer? Alguém gostaria de ler o desenvolvimento? Posso ler? Por favor. Primeira etapa. Tão sozinho, tá? Conversar com os alunos sobre o gênero notícia para sondar os conhecimentos que as crianças têm sobre o gênero. Explicar para os alunos o que é notícia, para o que serve, onde ela circula. Segunda etapa. Conversar com as crianças sobre os meios de comunicação onde as notícias circulam. Entregar para cada criança uma cruzadinha com os meios de comunicação e, após conferir tudo o que os alunos fizerem, fazer a correção com eles na lousa. Ok. Ela está apresentando aqui uma sequência, né, de 3 aulas para que a gente possa trabalhar com o gênero notícia numa turma de 4º ano. E a Maria Tereza está lendo para a gente as etapas. Lê a terceira etapa, por favor, Maria Tereza. Terceira etapa. Desculpa, ia deixar. Não tem problema. Formar duplas e distribuir cópias de uma notícia simples, com um assunto que os alunos conheçam, como a dengue, falta de água, etc. E pedir que leiam um texto. Com base na notícia passada, pedir que ainda em dupla eles escrevam sua própria notícia.
uma notícia por dupla, promover uma leitura de cada texto e discutir se os mesmos são considerados notícia ou não, esclarecer dúvidas e corrigir os textos com a sala. Ainda tem mais uma etapa. Aqui. Depois que ele escreveu na terceira etapa, seria a quarta etapa, por favor. Quarta etapa. Em sala, novamente, propor que os alunos apresentem sua notícia com suas duplas, em forma de telejornal. Confeccionar os materiais, providenciando uma bancada de mesas com TV para o telejornal. Pode parar aqui, fazendo favor. Gente, eu preciso muito que vocês participem comigo agora, tá? É importante que a gente converse um pouquinho sobre algumas coisas aqui, tá? O desenvolvimento desse trabalho com sequência didática, aqui está falando de um levantamento, né, prévio para sondar o que as crianças têm de conhecimento sobre esse gênero, ok? Quando a gente pega um trabalho desse aqui, que a professora está desenvolvendo essa sequência didática, você imagina que essa criança já teve contato com a notícia em outros anos de escolaridade? Eles já tiveram, né? Provavelmente, né, Maria Tereza? Tem mais alguém nessa aula, Maria Tereza? Estou dando aula só para você hoje. Ou foi para o bar da Lili, eu acho. Bom, mas eu agradeço muito essa participação. A gente imagina, sim, que eles já tenham esse contato, porque senão 3 aulas seriam muito pouco. Vamos imaginar. Ou então, isso aqui, essas 3 aulas são destinadas a uma etapa de todo o trabalho, certo? Seria mais direcionada para a escrita. E ela retoma os conhecimentos prévios, né? Ela explica novamente para os alunos o que é notícia, ela vai retomar esse conhecimento, né? Depois ela vai falar sobre os meios de comunicação onde as notícias circulam e aplicar uma atividade de registro que seria a cruzadinha. Então, essa sequência que ela está usando para propiciar o desenvolvimento da escrita pode ser pensando que essas crianças já tiveram o trabalho com esse gênero em outros anos, ou neste mesmo ano a professora já trabalhou este gênero, fez a introdução do conteúdo, para buscar bastante um trabalho de oralidade e leitura. Depois ela fez um trabalho de sistematização, onde ela aproveitou esse gênero para trabalhar aspectos referentes à ortografia, referentes à gramática, e agora ela vai priorizar a escrita. Então, ela retoma um pouquinho o que é o gênero, onde ele circula, as principais características, aplica uma atividade de registro, certo? E aí, ela solicita um trabalho em duplas, né? Ela distribui cópias de notícia, e aí pede para eles lerem, né? Discutirem. Ela retoma um pouquinho do trabalho de leitura e oralidade nesse momento. Então, eles vão abordar, né? Sobre qual notícia que eles estão lendo, o que fez eles perceberem que aquilo ali é uma notícia, quais características aparecem nesse tipo de texto, né? Por que sempre vem em destaque o enunciado, sempre vem em negrito. Então, ela vai chamar atenção para isso tudo. Aí vem o trabalho principal dessa sequência didática, que aqui fala que, com base na notícia passada, pedir que, ainda em dupla, eles escrevam a própria notícia. Então, se a gente solicita de uma criança, de uma turma, pois não. Deixa eu te interromper. Eles vão ter que
fazer uma cópia da notícia? Ou eles vão ter que escrever uma notícia? Primeiro, cópia, né? ela vai. Não, é uma escrita. Primeiro, ela vai dar para eles cópias de notícias de assuntos que eles conhecem, para que eles leiam e discutam entre eles ali. Por quê? Porque ela vai relembrar com eles como são as características desse gênero, que ali na notícia que eles estão pegando, eles vão lembrar que sempre o título da notícia, ele vem em negrito, ele vem maior, ele vem em destaque, né? Que às vezes aparece dentro da própria notícia, né? Aparece também em negrito certas situações que aconteceram, vem às vezes o nome do jornalista, a fonte. Então, eles vão pegar essa notícia em mãos de jornais e revistas para relembrarem. E depois eles vão produzir em duplas uma notícia e no terceiro passo aí, realizarem a leitura, né? Através de ela vai montar tipo um telejornal, porque fala ali que ela vai colocar carteiras para eles poderem realizar a apresentação da notícia que eles elaboraram. Mas aí, o que eu queria mostrar para vocês é que o foco deste trabalho é a escrita. Então, eu tenho para mim que ela, em outro momento, ela introduziu o que é esse gênero textual, a notícia, o suporte desse gênero, que são os jornais, a revista, fez uma interpretação de texto, trabalhou a função, a característica, onde a gente encontra, para que ele serve, parará, parará, parará. Usou ele para fazer um trabalho de ortografia e gramática, né? E agora, num outro momento, que ela deve estar trabalhando nesse gênero mais ou menos há uma semana, há um mês, agora ela vem destrinchar esse trabalho para poder enfatizar a escrita. Esse trabalho de hoje, ela usou 3 aulas. Então, a gente imagina que durante 3 semanas ela veio trabalhando, retomando com eles o que é a função desse gênero, trabalhando a cruzadinha. Depois ela trabalhou com eles notícias de jornais e revistas, para eles discutirem, lerem, perceberem as características, né? E por antepenúltimo, ela solicita a escrita de uma notícia e, por último, a apresentação dessa notícia. Então, ela faz uma sequência didática de um final de trabalho de todo o processo de gênero. Ela fez uma pequena sequência didática agora, enfatizando a escrita, mas ela já deve ter trabalhado todos os outros aspectos, pelo menos há um mês, tratando de uma turma de 4º ano, né? Se fosse... Notícia não é um gênero que a gente sistematiza muito nas turmas de alfabetização. A gente usa mais final de 3º, 4º e 5º ano. Mas pode aparecer no livro didático da alfabetização, o que a gente faz? A gente apresenta, a gente só não vai sistematizar, mas a gente vai apresentar. Olha, gente, isso aqui é uma notícia, ela serve para isso, ela aparece em tais lugares. Mas aí a gente não vai aprofundar, fazer aquele trabalho de semanas e semanas para a criança aprender a produzir isso na escrita. Agora, no 4º ano, já é um gênero pertinente a essa faixa etária. Certo? Vocês conseguiram perceber que o trabalho lá, que era teórico, nas outras aulas, falando do discurso, do gênero discursivo, propiciando a escrita, nada mais é que uma aula que a gente acabou de ver aí? Essa aula dessa professora, ela está priorizando o gênero discursivo para trabalhar a escrita, para a criança se apropriar da escrita. Levanta a mão quem conseguiu perceber. Se não quer falar, levanta a mão. Muito bem. Fabiane, Ariane, vocês estão entendendo? Diego, Cíntia,
Lívia, estão entendendo? Eu não sabia que tinha que apertar para baixar a mão. Eu também, minha filha, cada dia eu aprendo uma coisa aqui nesse Meet muito louco. Mas ficou claro agora, Maria Tereza, porque você lembra da dúvida da semana passada? Você acha que agora ficou claro? Aham. Fala a verdade. É, tá indo, Alexandre. Não, Eu não mas tem que sei. ir. Tá indo, tá indo, tá indo, sim. Qualquer coisa eu Quando a gente conceitua aquela teoria toda, é para ensinar depois a criança a fazer isso que a gente hoje colocou aí mais numa linguagem mais fácil para vocês. Ficou mais claro hoje com essa linguagem? Não, ficou mais claro sim, ficou mais claro sim. Muito obrigada, Tá, viu? Ficou mais claro tá. Eu sim. quero que Muito vocês. obrigada mesmo. Não, eu quero que vocês aprendam. Não adianta eu trabalhar um tanto de coisa e vocês não aprenderem. Uhum. Vamos Não, lá. Então, você. Obrigada. agora, imagina, eu estou aqui para isso. Agora, antes de eu falar da avaliação que está aqui naquele slide, até que a Maria Tereza já leu para mim, vocês estão me ouvindo e estão enxergando? Sim. Então, tá bom. Gente, agora nós vamos fazer uma coisa aqui juntos, né? Se vocês quiserem ir, não sei se vocês estão com o material que vocês registram, eu acho que a gente podia construir isso aqui em conjunto. Se nós vamos montar uma sequência didática para que a gente trabalhe um gênero textual, né? A gente vai falar aqui de alguns gêneros que a gente poderia trabalhar na escrita e a gente pode falar de alguns gêneros que a gente poderia trabalhar mais focando, né, a oralidade, certo? Então, vamos imaginar que eu solicite que vocês façam um plano de aula para mim, com o objetivo de trabalhar um gênero textual que desenvolva, que favoreça a escrita, a apropriação da escrita. Vamos pensar nisso? Qual turma que a gente poderia trabalhar? Preciso saber, alguém vai escolher uma turma aí do primeiro ao quinto ano para mim. Porque a gente vai ter que adequar esse gênero. Segundo? Segundo ano, pode ser, galera? Ninguém responde, todo mundo concorda. Vamos lá. Quando a gente vai montar o plano de aula, a gente põe lá em cima a data. Igualzinho eu coloquei esse quadrinho aqui. Estão visualizando aí direitinho? Certo? A data. Depois, a gente vai colocar a disciplina que nós estamos trabalhando, que no nosso caso aqui, qual que é, gente? Língua portuguesa. Muito bem, Maria Tereza. Aí, está perguntando aqui as unidades temáticas ou práticas de linguagem. Se é disciplina de língua portuguesa, não serão unidades temáticas, serão práticas de Prática de linguagem, linguagem. certo? A gente viu isso no semestre passado. A nossa intenção aqui é trabalhar a escrita, não é isso? É claro que quando a gente trabalha uma determinada prática de linguagem, né, antigo eixo, o nosso foco é a escrita, mas a gente acaba trabalhando um pouquinho de oralidade, um pouquinho de leitura. Isso é natural, a gente já estudou isso nos outros semestres, quando a gente fala que é impossível você trabalhar um determinado eixo, né, que hoje é chamado prática de linguagem, sem você passar pelos outros. Mas o foco maior vai ser a escrita, a produção escrita, certo? Então, prática de linguagem, produção escrita.
Agora eu aprendi a fazer um negócio que eu não sei enfiar ele aqui no Meet, mas eu vou aprender. Eu vou digitando ao mesmo tempo aqui com vocês, que eu queria estar preenchendo isso aqui com vocês. Aí vem aqui o objeto de conhecimento. Gente, vocês lembram o que é objeto de conhecimento? Se não lembra, eu vou lembrar vocês agora. Alguém tem uma leve lembrança aí? Fabiane, Ariane, a Dani. Estou rimando, né? Vocês perceberam que eu estou rimando. Diego. O que é objeto? Olha, vocês montaram um plano de aula para mim assim no semestre passado, gente. O que é objeto de conhecimento? Esse, né? O objeto de conhecimento, gente, é o conteúdo. Ó, eu coloquei a prática de linguagem, que é o antigo eixo, né? Que vai ser a escrita, a produção escrita, mas qual o conteúdo que nós vamos abordar dentro dessa prática de linguagem? Qual o conteúdo? O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a produção escrita de notícias, do gênero notícias. Confere? Então, como que eu preencheria esse campo do meu plano? Gente, vocês podem me interromper Alexandre, a qualquer momento, pois não? o de língua portuguesa é muito grande. Muito grande. Do primeiro ao quinto. Esse ano eu tava ajudando a professora lá a arrumar o caderno dela de... Caderno não, planejamento anual, né? Que tem que ter. Do ano passado. Daí eu tava fazendo isso aqui tudo para ela. Na de língua portuguesa, mas me dava um desânimo. Me dava um desânimo. Nossa, eu vou te dar uma porque é muita coisa pra você copiar. Tipo, copiar não, pra você procurar, né? Sim. Para as minhas professoras lá, porque assim, você tem que imaginar que se você está no segundo ano, você vai olhar a prática de linguagem só do segundo ano, tá? Mas português realmente é muito grande. Enquanto matemática tem 2 páginas, 3 páginas, português tem 20, tá? Porque o dela era do quarto, sabe? Aí do quarto tem muito mesmo. Sim, sim. Tô até com ele na mão. O que a gente fez lá na escola? Sim. Sabe o que a gente fez lá na escola? A gente pegou o organizador curricular mineiro, de acordo com o ano, a gente fez a gente digitou, a gente nem digitou, a gente colou e copiou. As habilidades todas por ano. Então, assim, ó, o primeiro ano recebeu na mídia todas as habilidades do primeiro ano digitado. O segundo recebeu as do segundo ano. Sabe o que elas fazem? Elas imprimem e colam no planejamento semanal. Aí elas assinalam quais habilidades que elas estão trabalhando naquela semana. Nossa, muito entendeu? E além de ser, eu acho que força a gente a ler toda semana, força a gente aí se adaptando. Eu não sei se foi a Amanda que falou na aula passada, mas eu acho que foi a Amanda, que ela falou que ela fez tanto plano de aula para o estágio dela no semestre anterior, que ela acabou decorando tudo de prática de linguagem, de unidade temática, porque ela precisou mexer com aquilo. E é assim que acontece, né? É a prática quando que a gente tem que mexer mesmo. Sim. Você imagina eu, que venho do CBC, ó, eu como professora trabalhei, não era habilidade, era objetivo. Nós que criávamos esse objetivo, há 20 e tantos anos atrás. E veio o objetivo, depois virou, com o CBC, virou eixos, né, e capacidade, só. Depois, habilidade e eixo. Depois, veio para a BNCC, e aí já mudou tudo de novo. Agora é unidade temática ou prática de linguagem. Por isso que eu falo assim, que é o antigo eixo. Porque às vezes tem gente do meu tempo e vai fazer essa relação, vai entender o que é facinho. Tá? Então, o objeto de conhecimento nosso é o conteúdo que a gente vai desenvolver, que vai ser
trabalhar o gênero notícia na produção escrita. Confere? Quem tiver dúvida aí, para e pergunta, gente. Aí eu vou colocar aqui a habilidade ou... É trabalhar o gênero notícia na produção escrita? Sim. Ah, tá. Nós vamos ensinar a criança a produzir uma notícia. Certinho, Estou colocando notícia, né? Poderia ser qualquer outro gênero, tá? Estou colocando notícia porque a gente já falou da notícia aqui. Certo? Certo. Então, tá bom. Agora, a habilidade. Às vezes, quando vocês pegarem lá, como a Maria Tereza acabou de falar, tem dentro da língua portuguesa do segundo ano, tem lá a prática de linguagem referente à produção escrita, e dentro dela tem as habilidades todas, certo? A gente viu isso no semestre passado, eu puxei até o organizador curricular na aula para vocês verem. E todos nós, professores, nós temos que ter esse organizador curricular baixado no nosso computador, no nosso celular, no nosso tablet, sei lá onde, porque ele é material de consulta para o resto da nossa vida, tá? Aí a gente vai consultar lá qual habilidade que bate com esse objeto de conhecimento. Então, provavelmente vai ser produzir um texto com as características do gênero, produzir na escrita um texto com as características do gênero notícia, ou reproduzir um texto com as características do gênero notícia. Vai ter alguma coisa assim lá. Sempre que for habilidade, o verbo vai estar no infinitivo. Então, eu estou colocando a minha aqui, porque eu não estou olhando lá no organizador curricular. Se alguém quiser consultar aí para nós, no organizador curricular, eu até posso consultar aqui no meu celular, no organizador curricular do segundo ano, produção escrita, prática de linguagem e produção escrita. Dá um exemplo para a gente aí de habilidade para a gente desenvolver, ficaria perfeito. Ficaria? Quem pode consultar aí para a gente, por favor? Vou escolher, hein? Vai ser o Diego. Alexandre, outra dúvida. Pode perguntar. É para isso mesmo. Quando eu vou colocar aí, eu coloco o código, os númerozinhos lá, ou eu coloco ela escrita? Por isso que eu fiz impresso para as minhas professoras. Quer dizer, mandei para elas na mídia e elas imprimem. Uhum. Porque se você colocar um númerozinho, muita gente aceita. Mas o problema é que você não vai se familiarizar com a habilidade. Uhum. Então, você vai copiar... Você põe o códigozinho e depois põe ela na As minhas professoras assinalam, porque as habilidades, elas imprimem a página da habilidade que elas vão trabalhar, e aí elas assinalam qual é a habilidade. Então, elas têm que ler para poder chegar na habilidade que elas vão trabalhar. Certo. E aí elas marcam um X naquela habilidade. Agora, tem muita escola que aceita. Né? Eu não estou falando que a gente não pode aceitar o númerozinho, mas vocês não vão se familiarizar. Dominar essa habilidade, não vão. Por isso que eu acho importante, e copiar é muito grande. Então, eu faria essa sugestão de ter na mídia, eu tenho lá na escola. Se vocês puderem me lembrar, eu posso passar para vocês. Porque aí a gente imprime, né, e cola. E aí fica mais fácil. Aí, daqui a pouco você vai ficando tão familiarizado, que aí você pode colocar o númerozinho, porque você já está por dentro, né? Alguém achou aí pra gente? Então, vamos achar aqui. Cadê o resto da turma? Tá vivo?
Ajuda a Maria Tereza aí, meu povo. Cadê a Amanda? A Amanda sumiu da aula. Deve ter acontecido alguma coisa. Gabi, Roberta. Tem uma olhadinha aí para ver se vocês encontram para ajudar a Maria Tereza. Eu até estou com o meu aqui aberto, mas queria tanto que vocês ajudassem. Eles são muito melhores que eu de celular. Povo, ajuda uma. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa turma. Tá todo mundo dormindo. É terça-feira ainda, meu povo. Ninguém vai, gente? Hein, gente? Vocês lembram, pelo menos, do que é o organizador curricular que a gente usou no semestre passado? Alexandra, quer que eu mande o link aqui do organizador curricular? Se você quiser mandar, pode mandar, mas eu tenho até aberto aqui. Eu queria tanto que alguém lesse para nós. Eu estou indo na procura aqui. O meu já estou até aqui no número aqui dele, sabe? Na página. Mais ou menos na página 400 a gente já começa a trabalhar com a língua portuguesa. Mas eu queria que outras pessoas participassem da aula, né? Que triste. Por isso que eu quero que vacine o povo logo quando a gente voltar para a faculdade, porque a gente se sente abandonado aqui. Mais ou menos aí na 400, menos até, gente. A 400 já é português, mas é português Menos de 400? Menos de 400. Vai na 300, mais ou menos, que a gente vai pegar o português de... Isso, português de quinto, quarto ano, vai estar por aí. Ó, eu estou chegando aqui já no segundo ano, no quinto ano. É porque o português é grande mesmo. Vai ser 200 no segundo ano, por aí. Porque eu estou no 300 no quinto ano. É página isso. Alexandre. Mas a gente tem que ser. Posso falar? É Roberta, tudo bom? Que alegria, Roberta. Por favor. Deixa eu te falar. É que eu tô com um celular e usando outro celular, porque a minha internet está péssima aqui em casa. Se for no Google, é uma dica que eu vou dar. Se for no Google, pesquisar lá o organizador curricular e jogar direto língua portuguesa, aparece tudo. Ah, sim, ó. Ela deu uma dica aqui. Você achou já? No outro celular eu não consigo mostrar. E aí, o que você quer? Tá. Deixa eu tentar olhar aqui. Lê pra gente uma habilidade referente à produção escrita. Aí vai aparecer lá, ó, aonde está a prática de linguagem, vai aparecer assim, ó, análise linguística e semiótica, vai aparecer produção de textos. Aonde tiver produção de textos, lê uma habilidade referente à produção de texto para gente. Leio. Produzir notícia impressa para TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídias disponíveis. Perfeito. Perfeito, era isso que eu queria. Aqui está para o 6º ano do ensino fundamental. Não tem problema. É que se você joga direto, aparece vários. É porque como tá horrível, eu não tô conseguindo jogar num celular só. Eu tô aqui tentando procurar mais. Não tem problema. Eu tô com o segundo ano aberto. Você colocou uma que ela pegou a notícia, que é exatamente o gênero que a gente está abordando,
ela foi mais prática porque é para o 6º ano, né? Eu abri uma aqui de 2º ano. Alexandre, eu achei uma aqui também. Então, lê para nós. Ó, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou o propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos ou dados e as fontes pesquisadas. Olha que legal. Gente, a Roberta pegou uma habilidade da mesma prática de linguagem para o 6º ano. Claro que a habilidade que a Roberta pegou, ela é mais sucinta, porque já se entende que a criança já conhece a notícia e vai produzir com facilidade. A Maria Tereza pegou uma habilidade da mesma prática de linguagem, mas pro 2º ano. Aí começa assim, ó. Planejar com a ajuda do professor. Quer dizer, o aluno depende ainda do professor, quando ele está no 2º ano, para realizar esse trabalho. O texto que vai ser produzido, em que situação que ele vai se encaixar, né? Quem escreve, para quem, qual que é a finalidade, com qual objetivo que eu estou escrevendo esse texto. Eu quero dar uma informação, né? Dar uma notícia, né? Então, olha a diferença do trato da habilidade. Mas é a mesma prática de linguagem que a gente está trabalhando dentro da mesma disciplina que é a língua portuguesa. Entenderam? Meninas, muito obrigada pela colaboração de vocês. Então, lá no plano, aonde está habilidades, a gente vai colocar essa habilidade. Como é 2º ano, a gente vai colocar a habilidade, né, que a Maria Tereza leu, mas só nós vamos colocar pequenininho aqui, produzir com a ajuda do professor, né, o texto que será escrito, né? Considerando para quem... Eu tentei colocar ela aqui no bate-papo, mas acho que ela é muito grande. Ela é grande, não tem problema. Isso aqui, gente, todas as vezes que a gente vai fazer um plano de aula, semanalmente, a gente consulta. Todas as vezes que eu vou trabalhar com vocês aqui na faculdade, eu estou com o meu caderno de plano na minha mão. Porque eu já montei todas as aulas que eu vou dar no bimestre, assim, dividi o bimestre, só que eu tenho que montar a aula que eu vou dar hoje. Qual que é o slide que eu vou usar? Por que eu estou dando esse slide hoje? Por que eu não estou seguindo o material que eu já tinha montado? Porque eu achei importante, porque eu não estava atingindo os meus objetivos, né? Falar só com uma linguagem técnica. Então, tudo isso eu tenho que registrar. Eu tenho que considerar, senão eu não alcanço os objetivos que eu pretendo. Então, todas as vezes, a Maria Tereza pode colocar lá no chat? Pode, mas todas as vezes que vocês forem planejar uma aula, vocês terão que considerar que vocês construirão os buscados ensinar a aula aqui, está escrito assim, ó, atentar à sequência didática. Lembra que a professora, o exemplo que a Maria Tereza leu para a gente, ela colocou aqui que ela vai desenvolver essa sequência didática em 3 aulas e ela vai utilizar 4 etapas. Então, pode ser que na aula de hoje, a gente consiga realizar essas 2 etapas. Na próxima aula, a gente realize a 3ª etapa. E na terceira e última aula, a gente realize... Alexandra. Etapa. Tá cortando um pouquinho, viu? Isso que é...
fala para você explicar com os alunos sobre o gênero e notícia. Pois não? Pois não? É que cortou um pouco, não sei se foi a sua internet ou se Pois foi a não. minha. Oi? Sim, senhora, pode falar aí. É Eu tô te ouvindo. que cortou um pouquinho. Eu não sei se foi a sua internet ou se foi a minha. Acho que foi a sua, porque Ah, o que eu falei? porque a Cauane, Ah, a Cauane desculpa. falou que Então, cortou para ela tá, também. vou retomar. Vamos lá. O que acontece? Quando eu pego aqui, no plano que a gente está fazendo, né? Sabe essa parte que está falando aqui do desenvolvimento da aula? E aí está falando atentar para a sequência didática? Deixa eu colocar de novo aqui. Aí a gente vai pôr, tipo assim, quer ver, eu pus aqui. Em 4 etapas do desenvolvimento da aula? O desenvolvimento da aula, desta aula, ele não tem 4 etapas. Presta atenção. A sequência didática tem 3 aulas e essa sequência didática de 3 aulas tem 4 etapas. Vamos imaginar que na primeira aula a gente consiga realizar 2 etapas da sequência didática, porque são as etapas mais fáceis, que é a gente recordar o gênero notícia, depois fazer a cruzadinha. Então, a gente consegue fazer essas 2 etapas numa aula. Então, a gente vai descrever o que está aqui. Espera aí que eu vou voltar. A gente vai descrever o que está. Na hora que ele não abre, clico nele e ele não abre. Tem que voltar aqui. E voltar aqui. Ele abre. A gente vai descrever lá no nosso desenvolvimento essas 2 etapas para uma aula. Na semana que vem, eu vou continuar trabalhando a produção escrita. Eu vou ter mais uma aula. Aí, eu vou realizar a terceira etapa, que é uma etapa mais longa, certo? As crianças vão pegar as notícias das revistas, dos jornais, vão ler, vão discutir, né? Vão formar as duplas para começar a produzir uma nova notícia, certo? Então, isso aqui vai demorar. E na terceira aula, eu faço a 4ª etapa. Então, essa sequência didática tem 3 aulas que vão utilizar de 4 etapas. Fui clara? Então, no seu plano de aula, você vai colocar aqui, ó, desenvolvimento da aula. A aula de hoje, 30/3, eu vou realizar a primeira e a segunda etapa. Escreve ela aqui. Na aula da semana que vem, que vai ser, sei lá, dia 5, eu vou realizar a terceira etapa. Aí você copia ela aqui. E na aula lá no dia 10, eu vou realizar a última etapa dessa sequência didática. Aí você copia ela aqui. Aí seu plano está praticamente pronto. Certo? Fiz isso, ok? Se a dúvida, pergunta. Fiz isso. Aí agora, a hora que o trem não abre. Problema não, volta aqui nele. Volta, Felipe. Peraí, gente. Na hora que ele dá uma travada, eu tenho a impressão que ele fecha. Deixa eu observar. Só um minutinho que eu quero voltar lá. Estou falando. Eu não sei por que ele fecha sozinho. Eu não entendo por que ele fecha. Deixa eu voltar aqui de novo. Aí. Estão me ouvindo e vendo? Sim. Tá. Fiz o meu plano, concluí a minha aula, onde eu consegui trabalhar a primeira e a segunda etapa dessa sequência didática.
o que eu vou fazer agora? Eu vou avaliar a minha aula, tá? Nessa avaliação aqui, eu coloquei como se a gente estivesse analisando todas as etapas da sequência didática. Mas eu posso fazer também em relação a uma aula só. Eu posso avaliar se eles recordam o que é o gênero notícia, se eles lembram da função das características, né? Ou eu posso realizar essa avaliação ao final das 3 aulas, ao final de todas as etapas que eu usei para desenvolver a sequência didática. Por que eu faço essa avaliação? Essa avaliação é para o professor. É para o professor registrar se ele precisa retomar esse conteúdo ou se esse conteúdo já foi aprendido. E aí ele pode tocar para frente. Certo? Entenderam que eu trabalhei um plano de aula num gênero discursivo para favorecer a apropriação da escrita? Sim, eu só não entendi muito bem a avaliação. Você pode explicar de novo, por favor? Posso explicar. Vamos lá. A avaliação, ela pode... O que eu sugiro para as minhas professoras? Quando elas terminam a semana delas, lá na sexta-feira, elas realizam a avaliação referente ao plano da semana inteira. Então, lá elas colocam conseguir consolidar tudo que foi planejado para matemática e percebo que as crianças compreenderam. Vou ter que retomar o conteúdo de ciências. As crianças não compreenderam as partes das plantas. Então, ela vai colocar ali o que ela percebeu em relação ao desenvolvimento das atividades propostas por ela naquela semana. Então, ela vai colocar as metas alcançadas, as dificuldades ao longo da semana, tudo assim? Ela vai colocar se aquilo que ela planejou, ela conseguiu alcançar, ou se ela vai precisar retomar alguma coisa porque ela observou que não foi compreendido. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. As minhas professoras, eu oriento a realizarem isso no final da semana. Aqui, o exemplo, ele mostrou, ao final de uma sequência didática de trabalho com produção escrita, a professora realiza uma avaliação. Também pode. O importante é a gente fazer essa avaliação, porque ela é um feedback para nós, professores. Porque se a criança não está compreendendo alguma coisa, a gente precisa mudar a forma que a gente está trabalhando, para que a gente possa levar o aluno ao objetivo que é a aprendizagem. Que a gente está ali para ensinar, não é verdade? A nossa função primordial é ensinar. Então, se a criança não está aprendendo, você tem que rever o que está acontecendo. Claro, nem sempre isso está relacionado com o trabalho do professor. Pode ser que a criança precise de uma outra avaliação, que tenha alguma coisa, né? Mas, a Ana Júlia, explica para a Ana Júlia, alguém, que a aula era 7h15. Acho que ela perdeu a hora. A aula era 7h15, Ana Júlia. Entendeu? 7h15. Ana Júlia. Saiu, olha lá, entrou e saiu. Bom, mas acham que compreenderam? Eu queria ouvir o retorno de todas, né? Da Fabiane, da Gabi, da Ari, do Diego. Ficou mais claro com esse exemplo o que eu queria trabalhar quando eu falei de gênero discursivo na escrita? Porque eu achei que vocês já tinham compreendido essas questões em relação à prática de linguagem, ao organizador curricular, habilidades, porque a gente já tinha trabalhado. Mas não tem problema. Sempre que for necessário, eu retomo. Compreenderam? O povo mudo. Está ok, gente? Eu vou avançar com o conteúdo, tá? Tudo bem? Eu posso avançar?
Alexandre, não sei se você tá vendo, meu pessoal tá falando no bate-papo aí. Não está aparecendo para mim. Peraí, deixa eu Não? entrar aqui. Não. Deixa Aqui, eu ó. entrar. Tá aparecendo nada para mim poder mudar. Acho que tá aqui em cima. Peraí. Tá. Agora sim. Tawane respondeu, Lívia, Thalita, Lara. Tudo bem então, gatas? Agora eu vi. Eu não estava vendo aqui. Me perdoem que vocês estavam respondendo, eu não estava vendo. Então é isso. Eu vou colocar aqui, né? Vou tentar, porque eu estou lutando com o Meet, colocar um videozinho aqui de uma historinha para a gente poder encerrar nossa aula, tá bom? E por favor, o feedback de vocês é importante para mim, eu quero que vocês aprendam, ok? Eu vou abrir lá, que eu tenho que abrir no YouTube, para poder colocar, tá? Para que eu já volto. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão ouvindo? Ainda não tá rodando, Alexandre. Ué, áudio da apresentação. Aqui está aparecendo para mim, parar a apresentação. Não está rodando? Quer ver? Coloca aí pra ele, fazendo favor. Coloquei. Tá indo, não. Tá indo? Já está mesmo. Não, Está mas aberto aqui, mas ele está aberto para você? tá aberto. Mas não está rodando. Não. Tá escrito história e uma figurinha. Agora vai, eu acho. Vamos ver. Mudou. Está mudando de conto, em vez de rodar, está mudando o conto que eu queria colocar. Mas é que você pôs pra passar Que pra frente, você viu, né? porcaria. Eu vi. Eu vou voltar no link que eu pus. Tá. E vou tentar de novo. Se não der, paciência. Não sei por que não está dando. Entendo. Deus.
Não põe o link aí não, Alexandre. Põe em cima. Aí. Acho que é essa aí, não é? É essa aqui. É. Olha lá como é que roda. Parece história, Tá aparecendo. Mas não ainda não parece falou mais nada. nada. Um Tá falando um de conto Páscoa. de Páscoa, mas não tem som. É. Tá falando? É, aqui também tá sem som. Vamos ver se vai aparecer algum som aqui. Ah, não. Às vezes é o seu computador que tá baixo, será que não? Isso. Não é, tá no máximo. Até me deu a opção aqui, no Meet, de mexer num treco de som aqui. Eu vou até mexer. Áudio da apresentação. Mas não mudou ainda o som aí, ó. Tem mais um jeito aqui, que são nas configurações. É a última vez que eu quero aprender, gente. Eu quero aprender. Não é possível que o negócio vai tudo certinho. Planejei antes. Aqui nas configurações tem um lugar que fala do vídeo, alto-falante, vídeo, áudio, mas tá tudo certo, tudo ligado. Ah, não sei, gente. Eu vou testar de novo e depois eu tento pôr para vocês. Então, eu vou mandar o link, que era só uma mensagem de feliz Páscoa para vocês. Perdão, eu não consegui pôr. Tá bom? Eu vou encerrar, então. Fiquem com Deus. Né? Me perdoem, porque eu queria tanto pôr, mas eu tô apanhando muito estranho. É normal, Olha lá, Alexandre. a TT já me ajudou, já colocou um link lá. Esse link é do É coisa, do não, conto. do Eu organizador abri cultural, ele ou é da aqui. historinha? Eu abri aqui o conto. Ai, ó, a TT me ajudou. Ah, que bom. Quem quiser ver. Feliz Páscoa para vocês, tá? Pra, Fiquem com Deus. pra você também, Alexandre. Que Beijo. Fica Jesus com Deus, possa viu? nascer aí no coração de. Obrigado. Que Jesus possa, sim, estar nascendo no coração de cada um de vocês, viu? Um abraço. Vou ter que parar de gravar.